Olá a todos, veremos neste vídeo as principais funções do robô Rocket, o mais novo robô da N Investimentos. Antes de mais nada, sugiro que você acesse o meu canal no YouTube e assista esse vídeo de como gerar renko. Afinal, o robô Rocket opera renko e também gráfico de pontos, além de gráfico de candlestick normal. Como já foi dito algumas vezes, o robô Rocket te dá aí a oportunidade de utilizar até 10 setups diferentes, tá? Setups mais voltados para agressão, fluxo, né, de ordens, setup voltado para inversão de barra, muito utilizado em gráfico de pontos ou gráfico de renko, né? Assim que a barra inverte, forma um triângulo, ele executa os trades. Rompimento, de suporte e resistência, pullback, tá? Então, o rompimento é quando ele rompe a linha de suporte e resistência. Pullback é quando ele rompe e volta, né? Ele só testa aquela região, tá? Então aqui nós temos uma infinidade aí de setups à disposição dos nossos usuários. Aqui embaixo nós podemos definir o tipo de execução, né, do robô. Se você quer apenas executar os trades ou se você quer apenas enviar um Telegram, ou seja, quando o robô identificar uma oportunidade, ao invés dele operar, ele vai enviar um Telegram para você, tá? E aqui embaixo você pode determinar se você quer que ele opere e também envie um Telegram. É muito interessante essa questão do Telegram. É mais ou menos assim. Sempre que ele encontrar uma oportunidade, ele te envia um Telegram parecido com esse. Só que você pode dizer qual é o nome da estratégia que você está usando. Por exemplo, você pode selecionar a estratégia inversão de barra, tá? E colocar no gráfico de renko de 5R no dólar. Pode colocar a estratégia de banda de Bollinger no gráfico de pontos do dólar, tá? E aqui em cima, olha só, nome do sinal do Telegram, você vai informar, por exemplo, bandas dólar, tá? Daí 5 minutos, por exemplo. O que vai acontecer? Toda vez que ele encontrar uma oportunidade nesse setup, ele vai te enviar um Telegram escrito, por exemplo, oportunidade de compra, setup bandas dólar 5M, 5 min, preço tal. Tá? Então ele vai te dizer qual é a oportunidade, se é de compra e venda, o nome da tua estratégia, né? E o preço que ele encontrou aquela oportunidade. Isso daí é muito bom, porque o robô Rocket funciona tanto em mini índice, mini dólar e ações. Então imagina, você pode monitorar várias ações simultaneamente e ele fica te sinalizando no seu próprio Telegram, né? Ao adquirir o robô Rocket, você recebe um vídeo de instalação e entende aí exatamente no detalhe como que funciona cada um dos parâmetros, tá? E como que você faz para configurar o Telegram e tudo mais. Não tem muito segredo. Esse robô ele realiza parcial, então você pode executar um trade de compra ou venda e ele vai realizar uma parcial, né? Então, por exemplo, você pode entrar com 2 contratos e falar assim, bom, quando eu fizer 5 pontos, eu quero vender um contrato, eu estou comprado com 2, vou sair com 1. Aí ele vai ficar posicionado só com o que sobrou, só com um contrato, tá? Ele faz apenas uma parcial. Aqui você tem o stop móvel, né, que é quando começa o teu stop a acompanhar o preço, o gerenciamento de risco, limite de ganho e perda no dia, horários das negociações, inclusive você pode encerrar todas as ordens às 17h30 para não dormir posicionado, né? Aqui embaixo, que é muito interessante, você tem 3 filtros à tua disposição, tá? Filtro de tendência, os 3 você pode ligar ou desligar, tá? O filtro de tendência é para que o seu robô só compre acima da média móvel ou só venda abaixo dela, tá? Então, só entrar a favor da média móvel, né? O filtro de lateralização, ele acaba acompanhando qual é a máxima menos a mínima do preço em determinado período de tempo, para que você não entre no mercado lateral. Por exemplo, se nas últimas 5 barras, eu estou visualizando o gráfico de 1 minuto, por exemplo, tá? Se nas últimas 5 barras, a distância da máxima menos a mínima dessas 5 barras for menor do que 10 pontos, eu não vou operar. Tem que ser maior ou igual a 10 pontos, tá? O filtro de agressão, o que seria isso? Ele calcula o volume de negócio médio por barra, tá? Então, por exemplo, se você estiver aqui, colocou o volume de 1 minuto, tá? Filtro de agressão de 1 minuto. O que ele vai fazer? Ele vai analisar 5 barras de 1 minuto e vai fazer um cálculo da média, ok? Ele só vai deixar você executar um trade se o volume de negócio atual for acima da média, tá? Para que você não entre, né, em mercados que não tem volume. Então você consegue filtrar tendência, lateralização e volume, tá? Esse volume que eu digo é negócio realizado. Para comprar
o negócio deve ser de compra. A média tem que estar acima dos negócios compradores. Para vender, a média tem que estar também, o teu volume atual, né, de venda tem que estar acima da média do volume de venda das últimas 5 barras de um minuto, por exemplo. Tá? Aqui embaixo você determina, tem alguns setups só para você determinar algumas questões, como por exemplo, no setup de agressão, qual vai ser o valor da agressão que você vai querer que o seu robô compre? Só a partir daquela agressão ou só se for menor do que aquela agressão que ele vai vender? Tá? Aqui você pode determinar também o tempo gráfico que você quer, né? Determinar isso. Aqui embaixo você determina o cruzamento de média, sobre o setup do cruzamento de média. Qual é o período da média móvel que você quer usar, o tempo, né? Qual o período dela aqui embaixo e qual o tipo da média móvel, tanto da média rápida quanto da média lenta. Tá? Para você saber aí, né, você pode montar daí o teu setup de cruzamento de média. Aqui embaixo, o distanciamento de média, né? Então, se o preço se distanciar, por exemplo, 800 pontos da média, ele subiu 800 pontos acima da média, eu vou entrar comprado, tá? Nesse caso aqui, eu coloco, por exemplo, tá, mas qual o tempo gráfico, né, dessa média que eu vou levar em consideração? O tempo gráfico de 1 minuto, uma média de 50, período de 50, exponencial no gráfico de 1 minuto. Se o preço atual disparar 800 pontos acima dela, eu entro comprado. Tá? Se ele disparar 800 pontos abaixo, eu entro vendido. É a favor da média, tá? A favor da disparada. Você não pega a volta, você pega a favor. Um detalhe muito interessante aqui nesse robô é o seguinte. Se você tentar arrastar o robô para o gráfico, tá? E você colocou aqui, ó, a quantidade de contratos é a mesma da quantidade da parcial, tá vendo? Quando você dá OK, ele vai acusar um erro para você. A quantidade de contratos parcial está incorreta. Outro detalhe muito legal é que se você seleciona, por exemplo, o setup Fibonacci Matrioska, tá? Vamos colocar aqui para não fazer parcial. E vamos colocar aqui o nome do ativo, né, que nós iremos operar, tá? É sempre importante aqui você informar o nome do ativo. Pronto, basta pressionar OK. Automaticamente, o robô vai traçar para você os níveis de Fibonacci com base nas últimas barras. Tá? Então aqui você tem as retrações da Fibonacci, matrioska, já traçado, né, os níveis de ouro, bronze e prata, tá? Para você. Nesse setup aqui, eu estou analisando, por exemplo, 5R, né? E ele executa os trades aí normalmente, tá? No rompimento destas regiões. Perceba que caso eu mude o setup, se eu colocar, por exemplo, o setup rompimento de suporte e resistência, automaticamente o robô altera já o gráfico para mim do rompimento de suporte e resistência. O mesmo vale, né, caso eu coloque aqui, por exemplo, banda de Bollinger, tá? Ele já vai traçar para mim a banda de Bollinger aí conforme, né, o setup que eu selecionei no robô. E aqui, por exemplo, eu selecionei o setup agressão, vou deixar ligado, tá? Considerar a tendência, filtro de agressão também e lateralização também, ok? Vou deixar tudo ligado. E aqui eu vou colocar para informar o ativo, né? WDOM21, tá? E vamos desligar a parcial. Olha só que interessante como ele plota no gráfico agora. O que ele plotou aqui? Ele plotou o volume de agressão, qual que é o saldo agressor? Então aqui eu tenho o saldo de compra, saldo vendedor, né? Então quando eu tenho mais compra do que venda, né, fica azul, senão fica vermelho, tá? E aqui eu tenho o saldo o volume de negócio comprador e vendedor, mas sem ser o saldo, né? É o volume em si. Então você consegue saber quanto que teve de volume vendedor e volume comprador. É óbvio que se o volume vendedor for maior, né, aqui em cima como é o saldo, é um menos o outro, aí vai ser vermelho, né? Se o volume comprador for maior, vai ser azul. Então aqui você tem exatamente, olha só, os momentos que estão mais azuis aí, que são os momentos de agressão compradora, né? Os momentos vermelhos, que são momentos de agressão vendedora, e assim sucessivamente. Então o seu robô ele leva em consideração no cálculo de média de agressão justamente essas duas linhas. No caso da compra, ele leva a linha azul, no caso da venda, a linha vermelha, tá? Para tomar a decisão de compra ou venda aí nas operações. Daí você deve estar se perguntando, tá, mas e se eu selecionar o setup rompimento de suporte? Não, Fibonacci Matrioska, tá? Ele vai continuar traçando as linhas aqui embaixo? Sim, normalmente.
Aqui em cima ele vai traçar apenas a Fibonacci matriósica, que é o que você está levando em consideração, tá? E aqui embaixo a média de negócio, né? Que é o filtro de negócios aqui embaixo, tá? Filtro de agressão. Percebam que eu também tenho uma média móvel, que é o meu filtro de média móvel. Se eu desligar este filtro de média móvel e também de agressão, automaticamente o robô exclui do gráfico para você essas linhas, tá? Aqui irei demonstrar para vocês uma operação do robô, tá? Como vocês podem ver, o robô está comprado com 2 contratos e tem uma parcial, que é justamente aqui. Ele está comprado nessa região do 5425,5, tá? Temos uma parcial no 28,5, certo? E aqui embaixo nós temos o nosso stop no 415 e o nosso take profit lá no 5445, tá? Lá em cima. O que o robô terá que fazer? Assim que ele fizer essa parcial, ele coloca o stop no 0 a 0. Conforme o preço for se deslocando, ele vai acompanhando o movimento do preço com o stop móvel, tá? Então, nesse momento, ele fez a parcial. O stop dele está onde? No preço de entrada. Percebam, 5426,5, tá? É o preço de entrada. Ele já está posicionado com o stop ali no break-even. Conforme o preço se desloca, ele desloca também o seu stop. Olha só, já está lá no 32 o stop. Conforme o preço vai subindo, o stop vai subindo junto, tá? Se chegar no alvo, ele fecha a operação. Espero que vocês tenham gostado do robô Rocket. É um robô extremamente completo, com 10 setups. Funciona tanto em dólar quanto em índice e também em ações, tá? E ele ainda tem a funcionalidade de enviar Telegram para si mesmo. Então imagina, você pode acompanhar vários ativos ao mesmo tempo e isso, sem dúvida alguma, vai ajudar muito você a realizar os seus investimentos, seja ele de day trade ou de swing trade. Muito obrigado pela atenção.